a filha do diretor do circo. Baronesa Ferdinand von Brakel. Uma clássica obra alemã de 1875. Nota de Suryachand. Meu carinho e gratidão ao Sr. Nilo Menezes, que gentilmente digitalizou este livro, e enviou-me, para ser feito audiolivro. Sinopse. Áustria do século passado, época em que a velha aristocracia europeia, sentindo-se ameaçada pelo avanço das ideias liberais e democráticas, se fechava sempre mais no seu arrogante castelo de preconceitos de casta. É contra os muros deste castelo que vai se erguer o amor puro e simples, mas ardente e impetuoso, de Nora, a filha do riquíssimo, mas burguês por profissão, diretor do circo, por Kurt, herdeiro dos títulos de nobreza de seus ancestrais. Audiolivro realizado pelo canal Suryachand Audiobook. Para não perder nenhuma parte da sequência do audiolivro, entre no canal e ouça diretamente da playlist. Capítulo 1. É o homem que faz a sua própria sorte. Sobre as almofadas Pompadour de um canapé Luís XV, num dos mais elegantes aposentos do Hotel Imperial, em Genebra, repousa uma jovem, de 26 a 27 anos aproximadamente. Duas pesadas tranças louras, de um louro mortiço, desse raro e precioso matiz, que os franceses chamam blonde cendré, escapam-se da mantilha de rendas pretas, que envolve a pequena cabeça fatigada, pendendo sobre o tapete vermelho que cobre o chão. Tem os olhos fechados, e as mãos, que se entrelaçam abandonadamente entre as pregas amplas de um roupão de flanela branca, são quase imateriais à força de brancura e de delicadeza. E é esta mesma sensação de excessiva e irreparável fragilidade que a todos causa essa que agora descansa no aconchego luxuoso daquele quarto aquecido. Não é bela, ó. Não. Nem mesmo bonita, mas a extrema delicadeza de seus meigos traços de Madonna do Norte, a leveza doentia do seu ser franzino e mimoso, a graça sofredora de seu raro sorriso. Tudo isto contribui para irresistivelmente seduzir quem dela se aproxima. Parece dormir, seu rosto, de uma palidez de camélia, imobiliza-se numa expressão de impaciência, quase dolorosa, um sopro irregular entreabre-lhe os lábios sem cor, e um frêmito nervoso percorre-lhe de quando em vez as mãos inertes, onde as veias se desenham azuladas sob a extraordinária fineza da epiderme. O silêncio é quase completo, mas, de súbito, uma porta bate embaixo, nas profundezas do corredor sonoro. A jovem estremece. Um suspiro subleva-lhe o peito magro, e, erguendo-se a custo, seus olhos interrogam ansiosamente a porta de entrada volvendo depois desanimados ao ponteiro dourado do relógio de viagem, que se acha sobre a mesinha, junto ao canapé. Com um movimento brusco a mantilha escorregou-lhe sobre os ombros, pondo a descoberto uma graciosa cabeça, que esse penteado desleixado de Gretchen torna quase infantil, acentuando-lhe o caráter de debilidade sonhadora. De debilidade, sim, de uma debilidade mórbida. Dessa debilidade invencível que tanto entre os homens como nas plantas é o característico das flores de um só dia. A jovem, entretanto, esperou um instante, meio curvada para o lado da porta, como a escuta de um passo desejado, mas o silêncio restabelecera-se, e, com um novo e mais desalentado suspiro, ela deixou-se escorregar sobre o canapé acolchoado. Não conseguiu, porém, cair na imobilidade repousante de há pouco, um visível nervosismo fazia-lhe tremer as mãos fracas, que arranjavam, num gesto friorento, a mantilha em torno ao pescoço. Seu pezinho agitava-se impaciente no chinelo de cetim branco e um brilho de febre acendia-lhe os largos olhos azuis. Oh! Esses olhos! Esses olhos demasiado grandes para aquele semblante tão pálido. Esses olhos de um azul profundo, de um azul de lago de balada, que brilham de um fulgor anormal, de um fulgor doentio. Que segredo se esconde na transparência de suas magoadas pupilas? O relógio bateu lentamente. A fisionomia da jovem teve uma contração de desagrado, e, repelindo a grande manta de zibelina que lhe cobria as pernas, sentou-se com a visível intenção de se levantar.
Mas suas forças não lhe permitiram satisfazer esse desejo. Um grande arrepio sacudiu-a, uma expressão de infinita fadiga cobriu-lhe o semblante melancólico, e, puxando novamente a manta protetora, chamou imperiosamente. Ana. Esse apelo, apesar da fraqueza da voz que o lançava, foi ouvido por uma corpulenta matrona, cujo vulto repleto se lobrigava de vez em quando por entre a porta entreaberta do quarto imediato. Ana. Repetiu desassossegadamente a voz fraca. Nora ainda não terá voltado. Ainda não, senhora. A pequena está com o patrão, e o patrão nunca chega antes das 11 horas. Não se aflija. A menina está bem vigiada, não fará estrepulias. Respondeu a velha cuja cor morena indicava não ter tido uma origem precisamente europeia. Como tardam? Murmurou a jovem com inquietação. Que lhes terá acontecido? Alfredo é tão imprudente. Meu Deus, minha pobre filha. Um acesso de tosse seca, violentíssimo, dessa tosse funda, extenuante, que parece despedaçar o peito de onde sai, interrompeu-a, interrompendo também ao mesmo tempo os arranjos ordenados de Ana, que se precipitou, sobressaltada, mas com um copo de água açucarada, já de há muito preparado, na mão. A doente tomou o copo, levando-o avidamente aos lábios, não pôde, porém, sorver 2 goles, recaindo extenuada sobre as almofadas. Para que se cita dessa maneira? Senhor, meu Deus! Exprobrou Ana, cobrindo-a carinhosamente com a manta. A senhora mesma é que se torna doente. O médico recomendou-lhe sossego e a senhora vive a agitar-se como se a menina estivesse no meio de salteadores perigosos. Isto não é vida. Quando era solteira, tinha saúde, lembre-se, porque não se atormentava com essas ninharias. Tinha saúde. Suspirou tristemente a jovem. E tinha mãe que só para mim vivia. É verdade, Ana, agora tudo me impacienta, tudo me fadiga. Quem passa os dias a consumir-se de angústias pelos outros não pode ter a saúde de uma aldeã. Declarou rancorosamente a criada. Não é isso, Ana. Replicou a doente com um sorriso leve, agitando no ar a mão onde brilhava a aliança de ouro. É que agora sou casada, sou mãe. Não posso ter a despreocupação de outrora. Outra vida, outros cuidados. Alegria passa, mas não é aí que está o mal. Todos são tão bons para comigo. E aqui? Acrescentou com inexprimível amargura, apertando o peito com as mãos diáfanas. E ninguém, mas ouço passos. Aí vêm eles, Ana. Aí vêm eles. Uma onda de sangue cobriu-lhe as faces brancas, enquanto a porta se abria de chofre. Uma menina, correndo impetuosamente para o canapé, precipitava-se sobre ela, cobrindo-lhe de beijos frenéticos as mãos, o rosto e as tranças. Mamã, mamã. Balbuciava a criança, meio sufocada pela abundância de palavras que lhe ocorriam para narrar o que lhe acontecera. Que pena não teres ido. Não imaginas que belo, que belo. Montei em pé como Isabel Derlange, e saltei pelo arco. Oh! Mamãezinha, tu não podes saber. Foi lindo. Como estás esbaforida, filhinha? Disse meigamente a mãe, afastando da testa úmida da pequena entusiasta, as mechas negras do cabelo. Não te fatigaste? Oh! Mamãezinha, eu não me fatigo nunca. Respondeu a criança com um sorriso radiante. Papá disse que eu sou de elástico. Continuou voltando-se para um homem de alta estatura, supremamente elegante, que acabava de entrar. Oh! Alfredo! Censurou a doente com tristeza, lançando um olhar repreensivo ao marido. Por que citas com elogios a mania de exibição desta criança? Como te sentes, coração? Atalhou ele ternamente, inclinando-se para roçar com um beijo a fronte branca da doente. Tinhas prometido, Alfredo. Prosseguiu a moça, acentuando o tom sentido da exprobração e sem retribuir a carícia. O marido encolheu os ombros,
e o braço, que cingia amorosamente a cabeça loura, caiu num gesto de enfado. O sorriso brilhante apagou-se-lhe dos lábios, e uma expressão de tédio congelou-lhe por um instante o belo e enérgico semblante. Afastou-se do canapé, e, atirando sobre a mesa as luvas e o chapéu, deu alguns passos a esmo pelo aposento, assobiando em surdina uma área conhecida. O semblante da doente ainda mais pálido se transformou. Seus grandes olhos febris umedeceram-se de súbito, enquanto Nora, a quem tudo escapara, exclamava com veemência: Mamã, tu não me queres ouvir. Mamã, tu estás distraída. Mamã, Nora não gosta disso. E, carinhosamente, a criança que se instalara sobre o canapé, tomou entre as boliçosas mãozinhas a cabeça da mãe, prendendo-lhe assim numa irresistível cadeia ao mesmo tempo a atenção e o olhar. Montei em pé. Repetiu com os olhos iluminados de ingênuo orgulho. Em pé, no cavalo branco, e saltei pelo arco, mamãezinha, saltei muito melhor que o pequeno Embleton, que é um medroso enorme. Isabel Delange batia palmas, o cavalo corria que parecia não pisar o chão, e eu saltava tão alto, que era como se voasse. Nora! Interrompeu secamente o pai. É hora de mudar a roupa. Vai ter com Ana. Oh! Papá, deixa-me acabar. Eu vou mais tarde, Ana pode esperar. A mamãe ainda não sabe todos os meus sucessos, como disse o meu amigo Clown. Helena, volveu impaciente Alfredo, deixando a janela, onde parecia muito entretido em observar a rua. Manda embora essa menina. Realmente disse que lhe ensinas a desobedecer, não há uma ordem minha que cumpra. Continuou em tom irritado, franzindo o sobrolho. É insuportável. Vai-te, minha querida. Ordenou a mãe num beijo, empurrando docemente a criança. Pede a Ana que te vista o vestido cor-de-rosa. Nora, a quem a desusada severidade do pai arrefeceu em entusiasmo, saiu cabisbaixa, lançando de longe à mãe um beijo tímido. Helena teve um suspiro e, reclinando-se novamente nas almofadas, fitou com o olhar sentido a silhueta esbelta do marido que, com o cotovelo apoiado à janela, parecia absorver-se inteiramente na recordação de uma música imaginaria, cuja toada rebelde seus dedos indecisos se esforçavam por reproduzir na vidraça. Alfredo! Chamou ao cabo de algum tempo. Alfredo, vem cá! Insistiu com doçura, estendendo para o lado dele as mãos suplicantes. O marido voltou-se enfastiadamente, mas, diante da meiguice daquele sorriso suave, diante da meiguice daquele olhar transparente, toda a sua irritação tombou, desfez-se, e, tomando as duas mãozinhas frágeis que o atraiam, beijou-as uma após outra, interrogando com uma malícia afetuosa, que fez acentuar-se o sorriso nos lábios descorados da doente. Queremos uma reconciliação em regra, não é isto, senhora minha esposa? Umas pazes oficiais, com um clássico acompanhamento de beijos, abraços e juramentos de não recomeçar? Sim. Replicou Helena com carinho, afastando-se para lhe fazer lugar no canapé. Quero-te ao pé de mim, Alfredo, há tanto tempo que não te sinto todo meu. Pois, então, faça-se à vontade dessa querida alteza. Replicou o marido sorrindo e, tomando um tamborete baixinho, sentou-se encostado ao canapé, cingindo com o braço esquerdo os ombros da mulher. Puxou-a muito a si, de modo que a cabeça loura de Helena lhe descansasse sobre o peito. A moça teve um sorriso lento, de íntimo contentamento, e, fazendo-se pequena, fechou os olhos, encolhendo-se, como se tivesse frio, nos braços fortes do marido. Como estou bem! Murmurou com uma expressão de inexprimível bem-estar. Tão bem assim, Lena? Perguntou sorrindo o rapaz, beijando-lhe de leve os cabelos. Então já sei que não escapo a um sermão. Um sermãozinho pérfido, que vejo esboçar-se nos cantos dessa boca, que não quer rir, cuja frase inicial leio no azul desses olhos, que se fecham para poderem ficar severos. Alfredo, por que levaste Nora ao circo? Leste bem.
respondeu Helena, abrindo para ele as límpidas pupilas exprobradoras. Tinhas prometido, e promessa é de vida, e tu não pagaste a tua dívida. Alfredo, tu, um homem de palavra. Por que fizeste isto? Por quê? Ora, por quê? Replicou o marido em tom de gracejo, afagando a própria testa com a ponta de uma das tranças de Helena, que enrolava e desenrolava com a mão livre, e fitando no teto um olhar de perplexidade cômica. Sabe lá sempre a gente o porquê de seus atos? Por quê? Porque Alfredo é um homem de impulsão, um homem de capricho, um homem fraco e vil, que não sabe resistir às tentações da fantasia. E depois, francamente, não é assim tão grande crime, minha austera consorte, levar eu ao circo uma criança e fazê-la ensaiar exercícios de acrobacia, sendo ela acrobata por natureza. Nora nasceu para o circo. Tem da acrobata a leveza nervosa, a impecável elegância, a coragem risonha, a graça de Silfo, e, mais que tudo, uma paixão, um amor inato ao movimento e à equitação, um brio, um donaire que são dela só, e hão de fazer de nossa filha uma artista sem par. Uma artista de circo, nossa filha. Murmurou Helena, com intraduzível expressão de amargura. Minha nora, uma acrobata. E o que é teu marido, senão um diretor de circo, senhora Dona Helena? Oh! Contigo a situação é diferente. És homem, e o homem honesto e trabalhador enobrece todas as profissões. E depois, tens-me repetido muitas vezes que foram as circunstâncias que te impeliram a essa carreira aventurosa. As circunstâncias e também a tua índole, meu indomável senhor. Acrescentou envolvendo a bela fisionomia expressiva do marido, em um olhar de orgulho indulgente, inexprimível. Foram as circunstâncias. Disse lentamente o diretor com uma entonação singular, fitando no vácuo seus negros olhos, que essa evocação do passado enchia de sombras. E eu interrogo-me às vezes se não teria feito melhor escolhendo outro trilho, e se tinha o direito de te sacrificar, Helena, ao meu independente amor à vida livre. Não pensavas assim outrora? Murmurou a doente com voz hesitante. Outrora, outrora. Quer dizer, no tempo abençoado do nosso idílio, do nosso flerte, como dizem os teus patrícios, quando eu não era mais que um pobre coitado, perdido de amores por uma loura Miss, e tu, essa Miss de tranças de ouro que desorganizava os meus planos de futuro com a candura de seu sorriso cativante, quando o presente ainda estava cheio das tristíssimas recordações do que perdera no turbilhão de minha tormentosa mocidade. Tempo triste, na verdade. Tempo de luta, de ânsia, de horror à vida, mas também tempo bendito, pois foi quando te conheci, minha preciosa Helena. Acrescentou numa recrudescência súbita de ternura, apertando com força, de encontro ao peito, a cabecinha loura da mulher, que sorria vagamente, os olhos semicerrados, embalada por esta palavra vibrante, que ela sabia tão lealmente sincera. Felizmente tudo mudou. Prosseguiu Alfredo, depois de uma curta pausa, atirando para trás a cabeça audaz, num gesto de desafio que lhe era habitual. Graças ao meu trabalho, vives com o conforto com que outrora te sonhara cercar, e o passado caiu no ouvido, muito merecidamente, como um mau passado que era. Alfredo calou-se, e, durante alguns instantes, o silêncio pesou, ouvindo-se apenas no quarto vizinho as risadas abafadas de Nora, que tagarelava com Ana. Quais foram essas circunstâncias que te obrigaram a seguir essa carreira um tanto especial, visto a tua educação e o teu nascimento? Indagou a doente, com timidez, lançando ao marido um olhar perscrutador. Carreira um tanto especial. Repetiu ironicamente o rapaz. Admiro a delicadeza com que te exprimes, poderias dizer anormal, sem custo nenhum. Creio mesmo ter sido a anormalidade de minha índole, no meio em que nasci, a primeira causa da minha decadência social. Porque, não nos iludamos, Lena, sob o ponto de vista social, eu decaí. O que me espanta, porém, é que só agora manifestes curiosidade a esse respeito. Nunca me falaste nisso,
E, todavia, temos tido horas de tão grande intimidade como a de hoje. Receaste talvez alguma inconfessável confidência? Oh! Não! Protestou Helena com veemência, aconchegando-se mais ao marido. Eu tive e tenho absoluta confiança em ti, meu Alfredo, mas o teu passado pertencia a ti somente. Eu apenas tinha direitos sobre o teu presente e o teu futuro. Foi tal a expressão de confiança e de ternura que a jovem pôs nestas singelas palavras, que uma onda de ternura cobriu o semblante de Alfredo, seus olhos brilharam, e, depondo um longo beijo na fronte pura da mulher, exclamou fervorosamente: Minha única amada! Helena! Prosseguiu ele depois, em tom mais calmo, porém comovido ainda. Posso assegurar-te sem presunção que, não obstante as fraquezas humanas, sou digno da tua confiança. O meu passado nada encerra que não possa encarar de frente os teus olhos de santa. Se bem que leviano e arrebatado, nada fiz que me pudesse envergonhar, lutei e errei como os outros, e, num momento de completo desconforto moral, abracei esta carreira aventurosa, para a qual me atraía tudo o que em mim havia de aventureiro e de boêmio. Como sabes, Karsten, o nome que uso e ilustrei, como nenhum, no mundo do teatro e da acrobacia, não é verdadeiramente o meu. Meu pai descendia de uma antiga família francesa, de uma família fidalga, dessa nobreza militar onde, de pai a filho, os homens todos pertencem ao exército e têm por ideal e por lema morrer pela pátria. Era de gênio irrequieto e brigador, sendo um dos poucos nobres que se alistaram nas fileiras da Revolução. Tomou parte nas guerras que esta teve que sustentar contra o estrangeiro, e, no intervalo de paz de uma delas, casou-se com uma alemã pela qual loucamente se apaixonara, quando fora recolhido, ferido, pelo pai dela. O casamento não foi feliz, era demasiado o contraste de educação, de família e de caráteres. As recordações que conservo do lar paterno são tristes. Minha mãe vivia a chorar, meu pai a ralhar, e, por cima de tudo, a pobreza estreitava-nos em seus braços de ferro. Ao cabo de alguns anos, meu pai veio a morrer numa batalha, como sempre sonhara, coroando com uma bela morte uma vida cheia de vicissitudes. Minha mãe ficou na miséria e, durante alguns anos, a nossa vida arrastou-se melancolicamente no isolamento a que nos obrigava a nossa mais que precária posição. Chegara a época de entrada para o colégio. Meus parentes, magistrados ou militares com quem minha mãe conservava relações amistosas, vendo que as disposições turbulentas de meu caráter inclinavam-me decididamente para a carreira paterna, arranjaram-me um lugar gratuito numa escola de cadetes. Esse arranjo encheu de satisfação minha mãe, para quem eu era um constante motivo de apreensões e de lágrimas. Herdara de meu pai o temperamento fogoso e audaz, o amor entranhado ao ar livre e ao barulho, a alegria impetuosa, o arrebatamento fácil, e tudo isso que nele a fascinara outrora, a ela, sossegada natureza de alemã, em mim assustava sobremaneira. Tinha um receio louco de que o filho seguisse o mesmo caminho guerreiro do pai, mas esperava que a disciplina e o regulamento severo do colégio submetessem meu espírito indisciplinado. Quanto a mim, ia contente por ter com quem brincar. Desses companheiros a cordialidade de minhas maneiras fez em breve amigos. Meu nome francês, meu aspecto estrangeiro, a vivacidade da réplica que me distinguia de meus pesados camaradas, a facilidade de compreensão de que dei logo mostras, e principalmente a alegria comunicativa de meu gênio expansivo, tornaram-me em pouco tempo uma influência entre os rapazes. Os professores mesmo achavam-me graça, e o ardor com que discutia e estudava, a confiança cega e um tanto ingênua que depositava em mim próprio, fizeram de mim o favorito de todos. É notável como o caráter francês, que tanto desagrada em conjunto como nação, aos alemães, exerce sobre eles fascinação quando isoladamente considerado. Minha vida de colegial foi, pois, um verdadeiro triunfo, as repetidas lisonjas de meus condiscípulos e a bondade de meus mestres, que não estavam longe de me considerar um talento, subia-me ao cérebro, inchando-me todo de desmedida vaidade.
Estava firmemente convencido, ao deixar a escola, de que o mundo ia ter em mim um renovador e a arte militar mais um glorioso campeão, chegando até crer, quando rememoro esse curioso estado d'alma de outrora, que, se porventura se tivesse declarado a guerra na ocasião da minha saída da escola, eu na verdade me distinguiria, tal a exaltação de meus sentimentos. A permanência numa guarnição de diminuta importância, numa pequena cidade, sonolenta e atrasada, veio arrefecer esse entusiasmo heroico. A disciplina, que até então me fora leve, caiu sobre mim como um manto de chumbo. A exiguidade de soldo ainda mais contribuiu para em breve se me tornar odioso o jugo daquela vida regular, pautada e aborrecida, que tão mal satisfazia minha mania de grandeza e os arroubos ambiciosos de minha alma de 20 anos. A guarnição tornou-se-me insuportável, como não tinha, porém, outros meios de subsistência, tive de submeter-me, malgrado meu. Por infelicidade, meu chefe imediato era um veterano da Guerra de Independência, homem rotineiro e regulamentarista em excesso, que não tardou em tomar aversão à minha pessoa suscetível. Não perdi a ocasião de fazer-me sentir o peso de sua superioridade hierárquica, humilhando incessantemente meu orgulho de francês. Quanto a mim, tinha reunido todos os defeitos das duas nações de que discendia. E também todas as suas qualidades. Interrompeu vivamente Helena. Tens o bondoso coração do alemão e a generosidade cavalheiresca do francês. Sim, o que justamente não me faltava era a teimosia germânica. Prosseguiu Alfredo, sorrindo. Um dia, por uma questiúncula insignificante, impôs meu chefe uma punição que se me afigurou injusta, e foi isto suficiente para fazer estalar a ira que há tanto tempo contive. Arrogantemente, pedi-lhe explicações sobre esse castigo imerecido, negando-se ele peremptoriamente a dar satisfação a um subalterno, aumentando-me ainda mais a punição por esta falta de respeito. Exasperado, julgando-me mortalmente ofendido, aproveitei a primeira ocasião que se me apresentou para desrespeitá-lo em público, declarando-lhe em face o meu desprezo. O velho protestou, furioso, diante da acusação de ter sido devido o castigo não à pequena infração do serviço, mas a uma razão pessoal de ódio e talvez de inveja. Esse protesto fez-me perder a cabeça, e, desvairadamente, num assomo de cólera, muito francês, aliás, atirei-me a ele e o esbofetei. O caso era grave, equivalia à degradação ou à pena de morte. O chefe, entretanto, exigiu ali, de momento, uma reparação pelas armas. Não podia deixar de aceitar, batemo-nos, pois, e meu adversário caiu, mortalmente ferido, vindo a falecer na tarde seguinte. Eram severíssimas as leis contra o duelo. Além disso, o fato de ter levantado a mão contra um superior condenava-me irremissivelmente. Fui preso, pois, antes, porém, que entrasse em julgamento, os amigos que possuía na guarnição facilitaram-me a fuga. Evadi-me com felicidade, partindo imediatamente, disfarçado em emigrante, para a América do Norte. A minha primeira sensação, ao deixar essa Alemanha que se afigurava mesquinha para os meus alevantados projetos, foi de uma alegria louca. Alegria não só de ter escapado à morte certa, se entrasse em conselho de guerra, como também de conhecer esse novo mundo, pátria da liberdade, onde tudo me parecia possível. Era então muito jovem, e minha imaginação, embriagada por essa liberdade tão dificilmente conquistada, exaltava-se na construção de castelos magníficos. Vivia em pleno sonho, mas a realidade veio bem cedo derrotar todos esses castelos. Chegando à América, vi-me só, sem relações e sem meios, pois na viagem haviam se esgotado meus últimos recursos. A educação que recebera não me preparara absolutamente para a subordinação de carreira alguma. Os pequenos ofícios não me seduziam, considerava-me nobre demais para eles. A verdade era que não possuía habilitação para coisa alguma. A miséria, no entanto, em pouco tempo obrigou-me a exercer os mais baixos e variados ofícios. Foi uma época horrível.
Graças a ela, porém, aprendi a falar corretamente a língua do país e perdi muito da minha enfatuada arrogância. Já começava a desanimar, quando, por mero acaso de minha existência errante, travei conhecimento com o chefe de uma quadrilha de caçadores de feras e de cavalos. Propôs-me ele fazer parte de seu bando rude e livre, que nenhuma lei governava e nenhum compromisso ligava. Aceitei com entusiasmo, e, durante anos, andei de planície em planície, em companhia desses homens intrépidos, a cavalo sempre, livre como jamais o supusera poder ser. Aprendi com eles a arte de montar, mas, em poucos meses, a minha habilidade natural e a educação, que tão profundamente me distinguia deles, criaram-me prestígio na quadrilha. Fui eleito chefe dos domadores de cavalos selvagens e, durante algum tempo, não tive outra aspiração senão a de descobrir nos vastos prados onde cavalgava o meu bando, um espécime mais raro do nobre animal de que fizera o instrumento de minha vida. Nas nossas longas jornadas através das campinas encontrávamos, não raro, tribos de indígenas, com as quais entretínhamos estreitas relações para facilitar a compra ou a troca de cavalos. Fui observando-lhes a montaria que aprendi muitos dos exercícios equestres que mais tarde vim a celebrizar. Os peles vermelhas são cavaleiros admiráveis. É a eles que devo uma boa parte de meus sucessos, pois foram meus professores e como creio haver poucos. A vida como chefe dos caçadores agradava-me, pois, e na simplicidade primitiva do prado, eu não podia sentir a desigualdade de condições entre mim e meus companheiros. A guerra, porém, entre os nativos americanos e a crescente inimizade que entre eles se declarava contra os brancos, impediram-nos, em breve as excursões, obrigando-nos primeiro a espaçar, depois a suspender, por completo, as nossas grandes caçadas. Achávamo-nos de novo sem meios de subsistência, mas os meus camaradas, homens práticos como verdadeiros yankees, lembraram-se logo de aproveitar os nossos talentos equestres, exibindo-nos aos nossos belos animais numa feira da localidade mais próxima. Sem grande entusiasmo, mas acossados pela necessidade, adotamos a ideia de dar uma representação pública de exercícios de equitação numa cidadezinha de operários do interior. O resultado dessa primeira exibição, que era, por assim dizer, um ensaio, foi tão superior às nossas esperanças, que resolvemos explorar esse novo negócio, e dar representações de aldeia em aldeia, de vila em vila, fixando-nos onde mais propiciamente nos sorrisse a fortuna. Por mais primitivas e secundárias que fossem as nossas apresentações, eram novidade e, por isso, alcançaram um êxito surpreendente. Minhas recordações do que em circos da Europa outrora vira serviram-nos de muito, e alguns meses depois da nossa estreia, tínhamos uma companhiazinha regularmente organizada, e lá íamos de localidade em localidade, muito aplaudidos pelas povoações que atravessávamos e que a beleza, a destreza dos nossos animais, a temeridade dos nossos arriscados exercícios, entusiasmavam. Pouco a pouco foi aumentando o pecúlio. O dinheiro chovia de todos os lados e o Carsten Circo ia adquirindo nome. Encorajados pelos sucessos crescentes da companhia, decidimos afinal trabalhar num grande centro, onde o lucro seria fabuloso. Inútil é dizer-te, Lena, que já era nesse tempo, o Carsten que hoje sou, deixar o meu velho nome francês na Alemanha, com as reminiscências de minha mocidade. O nosso triunfo na grande cidade que escolhéramos para o campo de nossas manobras equilibristas, foi estrondoso, e, depois de um mês de representações consecutivas, vi-me rico, à testa de uma companhia, incompleta ainda, mas que em pouco tempo seria a primeira do mundo. Introduzi melhoramentos, adquirindo novos e mais variados elementos para o brilho do meu circo, como o chamava, e ao qual me dedicara de corpo e alma. Estava feita a fama do Carsten Circo, e eu em vias de ser milionário. Uma tristeza, porém, me acabrunhava. Enquanto me exibira em pequenas cidades, na satisfação de nosso inesperado sucesso, não tivera tempo de sentir a decadência social que comportava essa nova e excêntrica profissão, mas, em Nova York,
diante desse público fino e educado, de quem fora outrora igual, sentia-me rebaixado e, apesar da popularidade que aureolava o meu nome, como diminuído muito aos olhos de todos os meus próprios. Tive um remorso pungente das minhas proezas passadas, e só então compreendi o que perdera, perdendo o nome de meu pai e o lugar que devia ser meu na sociedade. Esse sentimento tornava-se mais agudo e mais doloroso diante de senhoras e, conquanto fosse por todos geralmente considerado, nada me podia consolar de não ser mais, de nunca mais pôde ser, o fidalgo oficial de antanho, que as mais nobres senhoras era dado tratar de igual para igual. Um dia te vi, Helena, num camarote, lembra-me bem, seguindo com grandes olhos maravilhados minhas façanhas equestres, e, desde esse dia, o indomável, o incorrigível boêmio, que era Alfredo Karsten, ficou para sempre rendido à doçura até e desconhecida do claro olhar de uma menina. Assim falando, o diretor fitava a mulher e nos seus olhos inteligentes passava um estremecimento. Helena não respondeu, mas, curvando prontamente a cabeça, roçou com um beijo rápido a mão livre do marido. Desde esse dia, continuou Alfredo, retirando a mão, a sorrir. Minha tristeza aumentou, a sensação de que era um ente à parte na sociedade de meus semelhantes supliciava meu espírito, e a ideia de que jamais conseguiria aproximar-me da dama dos meus pensares amargurava meus dias. Foi então que a providência mais uma vez se manifestou em meu favor, sob a figura do teu irmão Cirilo. Devo dizer-te, todavia, que eu já era nessa época o diretor do circo, trabalhando só na arena em noites de grande função, quando o espetáculo tinha um fim humanitário, e às vezes, confesso-o, para atrair mais espectadores às arquibancadas. Ocupava-me também de um ramo de negócios que me fornecia valiosos capitais. Consistia ele na compra e venda de cavalos para corridas ou casas particulares. Como conservava relações amigáveis com alguns bandos de caçadores, velhos conhecidos meus das planícies, comprava os animais por preço diminuto, vendendo-os depois por preços altos aos ricos dandis de Nova York. Havia fundado uma espécie de clube hípico, onde era chique ir todas as manhãs experimentar cavalos na areia. Era esse estabelecimento nomeação de toda a mocidade inteligente, e foi aí que as negociações para a compra de um animal me relacionaram com teu irmão. Havia-o desde logo distinguido pela extraordinária semelhança que aparentava contigo, e, como tive a aventura de salvar-lhe a vida mais tarde, contendo na disparada o animal que montava, tornou-se esse bom Cirilo um dos meus mais devotados amigos. Graças a ele, pude penetrar de novo na sociedade, e readquirir, no convívio de meus iguais em educação, a elegância, o verniz mundano que perdera nos meus anos de caçadas e de vagabundagens. Cirilo, conhecendo-me a história íntima e sabendo da perfeita honorabilidade de minha vida, patrocinou-me entre os rapazes da elite, introduzindo-me depois na intimidade de sua família. Foi então que, conhecendo-te mais de perto, Helena, e vendo que, mesmo despido do prestígio radioso do palco, teus olhos tinham para mim a mesma maravilhosa expressão, concebi o plano ousado de te conquistar, como conquistado havia a riqueza e a fama. Graças aos independentes costumes dessa livre América, pude saber de tua querida boca se te agradava ou não o culto e idólatra que te dedicava este romântico diretor de circo, e, diante da afirmativa abençoada, pedi-te atrevidamente em casamento. O resto sabes tu tão bem como eu. Teus pais recusaram, quase ofendidos, não me julgando digno de aspirar à tua mão. Todos os preconceitos da sociedade se eriçaram contra o nosso amor. Mas nós tínhamos Cirilo por nós, e tu, apesar de teus frágeis 17 anos, eras felizmente de uma obstinação pouco comum. Lutaste, enquanto eu me consumia de desespero, lamentando mais do que nunca a perda do nome e da posição que me teriam tornado apto a esposar-te sem oposição e sem vezames para tua família. A sorte, porém, estava para mim e, diante da felicidade cada vez maior de meus negócios, teus exigentes pais cederam e tu vieste a ser Madame Karsten. Graças a Deus e ao meu trabalho,
pude sempre rodear-te do conforto e do carinho que meu afeto por ti ambicionava. Eis a minha história, Helena. Terminou ele. Foste o único amor. Dize, não temos sido felizes até agora? Havia nessa interrogação um mundo de ansiedade e, no olhar brilhante com que envolvia a doente, uma piedade ternura. Oh! Quase demasiado felizes! Murmurou Helena, levantando-se um pouco e passando o braço ao redor do pescoço do marido, num gesto de carinho adorável. Demasiado, não. Replicou ele rindo. Nunca se é demasiado feliz, e a sorte não pode ter ciúmes da nossa felicidade presente, pois duro tributo paguei à adversidade para ter o direito de hoje gozar a tranquilidade serena que me coube e afinal por quem é um. Agora, diz-me com franqueza, Helena, não te parece que aquele que assim soube vencer as dificuldades e uma atrapalhada existência, saberá também hoje, que o mar está calmo, guiar o barco precioso que encerra o que de mais caro tem no mundo? A mulher e a filha. Alfredo Casten disse isto com a orgulhosa confiança do homem que a seu próprio esforço tudo deve e tudo de se espera. É. E Nora? Perguntou Helena meia voz, fitando no marido, que se erguera e consertava ao espelho o complicado nó da gravata, o olhar hesitante de seus grandes olhos brilhantes. Teimosa, teimosa, teimosa. Repetiu o diretor, e o seu semblante cobriu-se como de uma nuvem, ameaçando-a de longe com o dedo. Como tive razão em dizer que és de uma teimosia pouco comum. Olha que, quando se te mete qualquer coisa na cabeça, não há nada que te convença. Mas, afinal de contas, dize-me, uma vez por todas, o que me exprobras a respeito de Nora? E por que, de repente, assim te inquietas? Helena baixou os olhos, enquanto Alfredo, cruzando os braços, esperava, visivelmente aborrecido. Uma mancha rosada tingia-lhe as faces pálidas. Era evidente que hesitava em tratar de um assunto que a emocionava, mas decidiu-se afinal, e para ter uma atitude, dobrou com o máximo cuidado a mantilha que há pouco lhe protegia o pescoço, e declarou, sem levantar as pálpebras: O que te exprobro? Apenas de estimular e fomentar com elogiosa predileção de Nora pelo circo, é. Mas, senhora, interrompeu ele impacientemente. Que mal pode fazer isto a uma criança de 8 anos? Espera, para te afligires das predileções de tua filha, que ela tenha 10 anos mais. Nora ama a equitação por natureza, herdou isto de mim. São as leis do atavismo, e, francamente, não vejo grande perigo em que ela se habitue a apreciar o nobre animal ao qual seu pai deve fortuna e a celebridade. Deixa-me educá-la a meu jeito, e, com os dotes naturais que possui, hei de fazer dela a mais original, a mais admirada, a mais aplaudida das mulheres. Conquanto a carreira seja especial, como tu dizes, não impede de ser-se feliz, a prova está em mim. Acrescentou com um sorriso forçado. Alfredo! Exclamou Helena agitadamente, pondo-se em pé, impelida pela indignação que por um momento lhe dominou a fraqueza. Como podes pensar deste modo? Como aceitas e acarinhas a ideia de fazer de nossa filha, de nossa inocente Nora, uma artista de circo, uma acrobata, uma igual a Isabel Delange? Trazes-me sempre o teu exemplo como argumento decisivo, mas tu és homem, já o tenho dito e repito, e um homem corre muito menos perigo que uma mulher, que uma jovem, pois Nora só poderia exercer essa profissão enquanto tivesse mocidade, numa carreira que, tu mesmo confessaste, importa uma decadência social. A missão da mulher é outra, e eu não posso admitir a hipótese de que a minha filha, minha pequena, para quem desejo todas as felicidades da terra, venha a ser o joguete do público enquanto for bela e jovem, e o objeto de seu desprezo quando já não tiver mais atrativos físicos, que lhe angariem aplausos e ovações. Não, 1000 vezes não. Sou fraco e doente. Acrescentou com um súbito desfalecimento na voz. Mas terei energia bastante para preservar minha filha de semelhante desgraça. Deus é testemunha, Alfredo.
continuou com veemência. De que tenho sido até hoje uma esposa submissa, mas, neste ponto, estou disposta a fazer-te oposição, Alfredo. Eu não quero que Nora seja acrobata. Helena tremia toda, o peito arfava-lhe sob o domínio da emoção extraordinária que assim arrancava a calma habitual, fazendo-a afrontar pela primeira vez a vontade, até então indiscutida do marido. Um rubor ardente tingia-lhe as faces e, diante do fulgor de febre daqueles olhos azuis, há pouco tão doces, agora brilhantes de uma energia quase selvagem, Alfredo Karsten, que adiantara encolerizado, pronto para a luta, retrocedeu assustado. Helena! Exclamou imperiosamente, medindo, com o olhar a franzina silhueta da mulher, cujo emagrecimento o longo peignoir branco acentuava. Tu não sabes o que dizes, e só atribuo ao delírio esse extemporâneo excesso de cólera, que te faz quase ver em mim um inimigo de nossa filha. De que perigos queres preservar Nora? Não está ela debaixo de tua proteção, e não és tu incumbida de educá-la até a época em que seja necessário pensar no seu futuro. Educá-la? Replicou a doente, cobrindo o rosto com as mãos transparentes, que tremiam cada vez mais. Mas tu não vês, Alfredo, tu não percebes que eu estou morrendo? Murmurou numa queixa, tão baixa que o marido não a ouviu. Não. Prosseguiu com voz opressa, descobrindo o alterado semblante e apoiando-se com ambas as mãos ao espaldar do canapé. Não quero que me entregues agora, para mais tarde, quando mais necessária se tornar a minha influência, tu, com a tua autoridade de pai e a fascinação que indubitavelmente sobre ela exerces, arrancares de meus braços, para entregar-lhe a vida de exibição e de falsa glória, para a qual ela não está preparada. É melhor que a eduques tu mesmo, desde já, neste intuito. Que, desde já, se embotem os seus sentimentos femininos, que ela, desde já, desaprenda os verdadeiros deveres da mulher. Um acesso de tosse sufocou-lhe as últimas palavras, cambaleou, e teria caído, se Alfredo não se precipitasse, e, amparando-a nos braços, a fizesse sentar novamente no canapé. Helena disse com brandura, arrancando-lhe as almofadas. Por que te agitas dessa maneira? Por que estás hoje tão dura comigo? Por que te assusta assim de repente o futuro de Nora? Por quê? Respondeu a esposa com voz rouca, sorrindo tristemente. É o amor de mãe, Alfredo, o amor de uma mãe que está prestes a deixar a sua filha. Não protestes. Pediu num tom novamente manso, segurando-lhe novamente o braço. Não protestes, pois mais do que ninguém conheço o meu estado. Tem paciência, meu amigo, tem paciência com os caprichos de uma enferma e ouve o que há muito te desejava dizer. Ouve os sonhos que me inspirou a solicitude maternal nas minhas longas noites de insônia, quando me detenho a imaginar qual será o futuro de nossa filha. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Alfredo hesitava. Era-lhe evidentemente desagradável ter de ouvir as queixas da mulher sobre um assunto no qual não podiam concordar. Preferia naturalmente retirar-se, mas Helena o detinha pelos braços, e nos olhos fundos que o encaravam súplices havia uma tal intensidade de sofrimento, uma tão imperativa insistência, que ele cedeu, tornando-a sentar-se com um suspiro resignado. Tu te excitas demasiado, Helena. Advertiu ele, passando, no entanto, a mão pela testa abrasada da esposa. É impossível que esta exaltação te faça bem. Não seria melhor deixar para mais tarde esta conversa? Insinuou diplomaticamente, procurando uma evasiva. Não, não. Protestou Helena com força, agarrando-lhe o braço como se lhe receasse a fuga. Há de ser hoje mesmo, mais tarde talvez eu não tenha tempo. E como o marido não respondesse, fitando desconsoladamente o bico envernizado das botinas, um sorriso lhe apareceu à flor dos lábios, transformando por completo o abatido semblante. Seus grandes olhos se impregnaram de uma irresistível ternura, o sorriso fez-se fagueiro e uma expressão de meiguice maliciosa lhe avivou por um instante as delicadas feições. Toda a fraqueza parecia haver desaparecido,
Era uma Helena nova, a Helena que talvez, outrora, havia cativado Karsten, que surgia revestida de inexcedível sedução, risonha, afetuosa, pronta a domar, ainda uma vez mais, o rebelde que ali estava ao seu lado. A moça demorou-se um minuto a contemplar o marido, depois, bruscamente, num movimento airoso, atirou para trás as tranças louras, rodeando-lhe o pescoço na débil cadeia de seus braços e, levantando para ele o rosto sorridente, que o desejo de vencer tornava encantador, começou em tom de gracejo terno, a que Alfredo não sabia resistir. Estás muito zangado comigo, não é assim, meu belo senhor? Muito zangado, talvez não. Mas aborrecido e enfadado, até ao desespero, com essa Helena maldosa, que te retém, a ti, o errante por excelência, horas e horas ao pé desse enfadonho sofá de doente. Pois olha, meu impaciente, hás de ficar aqui 100 anos. Se for preciso, prisioneiro como um príncipe de conto de fada, se não te decidires a dizer sim a tudo que exigir a tua incontentável metade. Conforme. Alfredo, eu aposto que estás pensando conforme. Ah! Mal criado de minha alma, como os tempos mudam. Antigamente, se eu por acaso alguma coisa te pedisse, nem precisava falar. Bastava olhar para teus olhos, e era logo uma afirmativa completa, mas agora. Aí, agora. Continuou com um suspirozinho cheio de subentendidos. Quanto circunlóquio, quanto argumento é necessário. Nem queres mais saber de meus sonhos, e, quando te peço uma entrevista mais comprida, temos uma cara feia, uns olhos muito distantes, um bigode rebarbativo, uma testa franzida, um ar de quem vem de missa de defunto, e uma maneira de olhar a gente que exprime claramente. Meu Deus! Como essa Helena é teimosa! E dizer que ainda não sou feia, e ainda tenho esses cabelos dourados que amavas. Há muito tempo. O que será quando for enrugadinha como um limão guardado em fundo de gaveta, e não tiver mais senão tranças de algodão branco? Mas não falemos neste tempo triste. Tratemos de assuntos sérios. Tu mesmo me disseste que os negócios andam às mil maravilhas, dando-te um lucro fabuloso. És rico, por conseguinte não tens necessidades de te matares com a direção desse circo que me rouba a sua presença e a tua atenção. Já se te ofereceu, muita vez, quem o comprasse, vende-o, pois, e a transação não só te trará grandes capitais, como te permitirá voltarmos à minha terra, lá onde me conheceste, e onde de novo conquistarás uma digna posição na sociedade, trabalhando numa outra empresa qualquer, preparando assim para nós um futuro independente e até brilhante. Poderemos também renovar a nossa lua de mel. Rematou como conclusão definitiva e convincente. Karsten considerava atônito e desconcertado. Era evidente que não esperava por semelhante proposta. Interessas-te muito mais pela felicidade de tua filha do que pela minha, Helena. Disse em tom sentido, ao cabo de alguns minutos de reflexão. Ingrato. Respondeu ela com um sorriso meigo, acariciando com uma das mãos os negros cabelos do marido. Tua felicidade é o meu constante cuidado e, no meu pensamento, tu és inseparável de Nora, ambos resumis o que de mais amado tenho na terra. Se, porém, te custa muito vender o teu circo, passa a administração dele a um gerente qualquer e contenta-te em dirigi-lo de longe, recebendo os lucros sem ter intervenção direta nos negócios. Alfredo insistiu com uma expressão de esperança nos olhos tristes. Não podes calcular o desejo que tenho de voltar à América. Parece-me que lá reviveria. E, quem sabe? Talvez que a viagem e a mudança radical de clima me pusessem boa. A voz morreu nessa última frase, como abafada por longo soluço, e os longos cílios dourados de Helena se abaixaram, velando o olhar, como se receassem que o marido lesse nele o desmentido da falsa esperança que haviam exprimido suas palavras. O diretor parecia não ter ouvido, uma ruga de contrariedade lhe vincava a fronte autoritária e preocupadamente, sob o impulso das reflexões que o agitavam, pôs-se a passear pelo aposento, de um lado para o outro.
Depois de alguns instantes desse exercício, que era como um paliativo à surda irritação que o dominava, parou de repente e, tomando brusca decisão, encarou resolutamente a esposa que, meio erguida sobre as almofadas, fixava nele olhar ansioso. Helena, disse com firmeza, é-me impossível fazer o que pedes. Além de ter grandes interesses nesta empresa, interesses de tal ordem que não posso entregá-los sem perigo às mãos mercenárias de um administrador qualquer, o circo faz parte da minha vida, tornou-se indispensável à minha atividade, o seu sucesso presente compensa para mim os dissabores do passado, o circo é meu trabalho, a minha razão de ser, a minha glória. Bem sabes que para mais nada sirvo, e que, se o abandonasse, recairia na inação que me aniquila as forças de corpo e espírito, na inação que gera a neurastenia, na inação que me mata. Isto, todavia, não seria empecilho se eu percebesse que na realidade uma mudança de clima te restituiria a saúde comprometida, mas o teu estado de fraqueza não te permite uma longa viagem, e, de mais a mais, tu nunca te lembraste de semelhante projeto, Helena. Tu nunca manifestaste o desejo de regressar à América senão agora que, por um capricho pueril, pretendes subtrair Nora à minha influência. Eis o que de sobejo confirma minha asserção. Tu não pensaste nem em mim nem em ti, quando planejaste esta volta. Nora, só Nora te preocupa. É sincero o meu desejo de te satisfazer, mas nisto não posso, Helena, asseguro-te que não. Tranquiliza-te, porém. Acrescentou vivamente, ao ver que o rosto já tão alterado da mulher se cobria de uma palidez mortal. Sacrifício por sacrifício. Deixa-me tua minha profissão e eu dou-te em troca tua filha. É um sacrifício, podes crê-lo, viver de todo apartado dessa criança a quem, por pior que me julgues, consagro um verdadeiro, um entranhado afeto. Prometo-te, pois, faço mais que prometer, dou-te a minha palavra de honra de não intervir em coisa alguma na educação de minha filha. Entrego-te Nora para sempre, faze dela o que lhe quiseres. Triunfa, se puderes, desse caráter voluntarioso e independente, e, se te sentires com força, domina essa índole de fogo, amolda esse temperamento assomado, educa em suma como te educaram a ti, não terei mínima coparticipação no ensino que lhe deres. Não direi que aprovo essa educação para minha filha, mas também não me imiscuirei nela, prometo-te solenemente. Respeitarei em tudo a tua vontade. Aceitas este contrato? Concluiu, aproximando-se da doente que, exausta pelo esforço que fizera ao levantar-se, recaíra extenuada sobre as almofadas. Helena não respondeu, cerrara as pálpebras, cujos cílios frisados projetavam uma sombra leve sobre as faces descoradas, enquanto os lábios e as mãos lhe tremiam convulsivamente. Não estás contente? Perguntou Karsten, com um meio sorriso, inclinando-se sobre ela e tomando-lhe a mão. Realmente estás muito exigente, amor. Continuou num tom de carinho, um pouco irônico. E é impossível ser-se mais condescendente do que fui. Vamos. Abre esses olhos de miosotes, onde quero ler o meu perdão, e lembra-te que, quando Nora for uma menina muito bem educada, seu pai, com a profissão um tanto especial que o singulariza entre os demais pais de educação, lhe terá juntado um dote soberbo que a colocará entre os partidos mais invejáveis da Europa. Então, não te seduz este futuro risonho. Lena, não sejas má, e deixa que eu mire, em recompensa, o cristal azul de teus olhos amados, que tantas coisas de mim tem conseguido. Helena, pelo contrário, muito pouco parecia haver conseguido, pois esperava muito mais. Mas a voz de Alfredo, essa voz de tão cálidas e persuasivas entonações, que desde o primeiro dia em que eu vira lhe dominara por completo a vontade e a alma, exerceu mais uma vez sobre ela o seu irresistível poder de sedução. Um meigo sorriso lhe avivou as descoradas feições, e Karsten, que sabia os tesouros de indulgência recebidos neste sorriso, beijou um após outro, aqueles famosos olhos, de onde as suas carícias não conseguiram, porém,
banir a sombra de inquietude que lhes toldava luminosa limpidez. Então, como o homem habituado a lidar com mulheres, o diretor segredou ao ouvido da enferma todas as razões que lhe pareciam mais próprias para convencer, todas as ternuras que lhe suscitava, não somente a sua afeição por Helena, mas ainda mais talvez a experiência que tinha daquele coração, cuja sensibilidade, quase mórbida, ele sabia tão habilmente manejar. Helena ouviu sem responder. Não estava de todo persuadida da eficácia daquelas promessas, mas não se achava com força de resistir a esse hino de amor com que Alfredo lhe embalava a precária existência. Cedia sempre, mesmo ao conhecer que errava cedendo, mas cedia pelo prazer de ter a seus pés, a falar-lhe desse afeto que para ela era vida, aquele a quem dedicara toda sua alma casta e vibrante, num arroubo definitivo, com a paixão e impetuosidade características de sua raça impressionável. Nora almoçará comigo. Tornou Karsten, tirando o relógio da algibeira e dirigindo-se para a porta. Não quer que ela te fatigue com sua tagarelice. As emoções de hoje abalaram-te muito, precisas de umas boas horas de repouso. À tarde te fará de novo companhia. E como Helena não replicasse, o diretor saiu, não sem ter ido buscar Nora, recomendando a Ana o máximo cuidado com a doente que dormia. Helena ficou só, de olhos fechados, estendida no canapé, onde passava a maior parte de seus dias, e agora, que ninguém a podia observar, uma expressão de fadiga imensa lhe endurecia o rosto franzino, cujas faces se manchavam de duas placas vermelhas, duas rosetas de um vermelho ardente, como o afogueado, de um vermelho de febre. Como de ordinário acontece aos organismos extraordinariamente depauperados, um esgotamento total sucedera à superexcitação de há pouco, mas, no grande torpor que lhe cerrara as pálpebras pesadas, tornando como de chumbo as mãos débeis, Helena não cessara de pensar. Seu cérebro, exaltado pela cena que acabava de ter com o marido, lhe avivava as frases de Alfredo, e, longe da presença dele, agora que o encanto de suas palavras cessara de operar sobre o seu espírito, sentia de novo renascer-lhe no coração a angústia intolerável que o seu amor materno doentiamente exagerava. O que seria o futuro de Nora quando já não estivesse ali para protegê-la? Duas lágrimas lentas, de intensa amargura, lhe rolaram pelas faces, e num ímpeto de revolta e de temor, a revolta de todo o seu ser, ávido de vida, o temor de sua mocidade em flor, que protestava ante a morte traiçoeira e inevitável, sacou do peito um crucifixo de ouro, que trazia pendente a uma correntinha do mesmo metal, e, apoiando nele fervorosamente os lábios secos, murmurou com voz entrecortada. Minha mãe, tu me disseste que eu me arrependeria um dia, faze que não se realize essa funesta predição. Ah! Se eu pudesse viver, meu Deus, se eu pudesse viver. Helena Hilde era filha de pais irlandeses os quais, sendo ela ainda muito criança, haviam emigrado para a América, onde com trabalho e economia conseguiram fazer fortuna. Filha única, adorada dos pais e do irmão, vira sempre cumpridas à risca todas as suas vontades razoáveis, encontrando, na educação piedosa e rija que recebera deste berço, um freio à índole exaltada e impressionável que herdara de seus antepassados irlandeses. E foi talvez a longínqua influência desses avós, cujo sangue impetuoso lhe corria nas veias de irlandesa americanizada, que a levou, ela, fidalga de educação, de fortuna, a enamorar-se assim loucamente por esse belo aventureiro inteligente, mas aventureiro, em suma, que era Alfredo Karsten. A oposição formal dos pais em consentir nesse casamento disparatado, Helena, que contava apenas 17 anos, recusou absolutamente submeter-se, iniciando uma luta respeitosa mas tenaz, que, não obstante a vitória final, lhe minou para sempre a saúde. Os Wilde, entretanto, exigiram do genro a promessa de que Helena nunca interviria nos negócios da companhia, fazendo vida à parte, não tendo contato algum com as pessoas e coisas do circo. Realizado o casamento, Karsten cumpriu fielmente a palavra dada, rodeando a jovem esposa de todo o luxo que os lucros da companhia lhe permitiam. Jamais, porém,
envolveu Helena nas intrigas do circo, nem sequer a entreteve com seus negócios particulares. Durante alguns anos foi completa a felicidade do casal, representava Helena, para Karsten, o encanto, a graça, a sedução do seu viver. Nela encontrava reunidas a fineza, a ternura, a sensibilidade femininas, aliadas a uma exaltação de sentimentos, uma impressionabilidade de alma, que muito bem condiziam com a fogosidade de seu próprio caráter. Além disto, a educação e a elevação moral dessa nobre filha da Verde brilharam-lhe como recordação constante, a continuação, por assim dizer, do mundo que outrora ele frequentara e cuja intimidade a sua profissão para sempre lhe vedava. Helena, por seu lado, adorava o esposo. O nascimento de Nora veio estreitar ainda mais os laços que os uniam, e como os médicos receitassem uma viagem à esposa, muito debilitada com a criação da menina, que ela própria amamentou, Alfredo Karsten resolveu partir para a Europa. Servindo ao mesmo tempo os interesses de sua família e de seus negócios, percorreu várias capitais do velho mundo, dando em todas, representações que se transformavam em triunfos sucessivos. Os lucros da companhia eram fabulosos, e Helena, cercada a um luxo principesco, no movimento e variedade de sua existência errante, absorta no amor do marido e da filha, não sentia, não podia sentir a falta de vida da sociedade que fora outrora sua. Era plenamente feliz. As grandes felicidades, no entanto, não duram. Dir-se-ia que um misterioso poder de maldade anda disperso pelo mundo, invejosamente à espreita dos nossos dias de alegria para fazer-nos pagar com lágrimas de sangue as poucas horas felizes que a sorte avara nos concede. A primeira nuvem que obscureceu o céu daquela felicidade sem mancha foi a morte violenta de um filho recém-nascido, filho esse que Helena desejava com toda a paixão concentrada de seu temperamento nervoso. A morte da criança aniquilou-a, e, depois de uma febre ardente, durante a qual Alfredo supôs que se lhe extinguisse para sempre a razão, contraiu essa moléstia lenta e exaustiva, contra a qual nenhum tratamento conseguiu ainda triunfar. Mais do que o corpo, porém, estava a alma doente. Uma incurável melancolia prostrava sobre as chás e longo e horas a fio, num mutismo fatigado que secretamente exasperava o turbulento Alfredo. Conquanto fosse irrepreensível de paciência e de carinho para com a enferma, ajudado nisso pelas exigências de sua movimentada profissão, Karsten foi desertando pouco a pouco o quarto triste, onde Helena arrastava os seus dias solitários, confinada na recordação do pequeno morto, inerte, chorosa, desprendida de tudo, num acabrunhamento que involuntariamente irritava a criatura brilhante e superficial que era seu marido. Arrastado, pois, no turbilhão da vida mundana, o diretor não percebera os progressos que ultimamente fizera a moléstia da esposa. Não percebera, ou não quisera perceber talvez, iludindo-se com falsas esperanças, para manter a tranquilidade ridente em que se comprazia o seu egoísmo de favorito da fortuna. Helena, esta sentia, e quão dolorosamente, a vida esvair-se-lhe dia a dia, e a certeza de seu fim próximo contribuía para lhe aumentar os temores acerca do futuro de sua filha. Da conversação que havia tido com o marido, ambos haviam saído descontentes. Ambos haviam feito um sacrifício forçado, incompleto, insuficiente, que a nenhum havia podido satisfazer. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 2. Ai de mim, enterraram minha mulher, e toda a minha felicidade. Deixando o quarto de Helena, Karsten, levando Nora pela mão, dirigiu-se à sala de jantar, onde a maior parte dos hóspedes se achava já reunida para a refeição costumeira. Todos os olhares se dirigiam, instintivamente, para o lado do diretor, que, com o desembaraço discreto e de perfeito cavalheiro, tomava lugar na pequena mesa que lhe era reservada. Alguns amigos aí o esperavam e o acolheram com alacridade, cumulando Nora de galanteios e de carícias. A criança a todos respondia sem acanhamento,
com a indiferença soberana de uma princesa a quem todas as homenagens são devidas, pois desde o berço se acostumou a indistintamente recebê-las. Um sorriso gracioso lhe arqueava os lábios frescos, seus grandes olhos claros iam de um a outro francamente, com uma expressão de audácia ingênua que encantava e, no meio exclusivamente masculino que a cercava, sentia-se que nenhuma vergonha pueril tolhia a graça livre e altiva de seus movimentos, ou impedia a expansão de alegria exuberante que lhe irradiava a expressiva fisionomia. Não era, no seu gênero, um verdadeiro tipo de beleza infantil. Alta, muito mais desenvolvida que o comum, herdara do pai a esbelteza aristocrática do porte, as feições de clássica regularidade, as sobrancelhas espessas e finas, a cabeleira ondeada e negra, as maneiras senhoris, mas Helena revivia toda na pureza incomparável da tez, na delicadeza extrema das mãos, na candura e vivacidade daqueles olhos de um azul irlandês, de um azul de abismo, entre a franja escura dos cílios crespos,